A nível pessoal, não é o mais importante. O mais importante para mim é que isto significa para um grupo de internistas a possibilidade do reconhecimento formal de competências que tinham e que exerciam e que exercem no dia a dia. Portanto, isso é de facto o mais importante. E, sobretudo, porque significa uma via aberta para que novos internistas com interesse pelas doenças do fígado possam ver reconhecido no futuro também essa sua aptidão, essa sua competência, e com isso possamos enriquecer a nível nacional a prática hepatológica e os cuidados a prestar aos doentes hepáticos. Isso, de facto, foi o que me moveu ao longo de já quase 20 anos nesta luta por ter um reconhecimento de algo que na prática fazíamos e fazíamos reconhecidamente pela comunidade médica e pelos doentes, mas sem uma chancela oficial. Portanto, esse é que é o aspecto que eu acho que deve ser mais destacado, não tanto o de poder eu próprio ter mais um título, que, enfim, na fase da carreira em que estou já não tem grande significado. Contextualizando, esta subespecialidade da medicina interna tinha sido pedida já em 2005, porque em 2004 a gastroenterologia criou uma subespecialidade de hepatologia. Segundo o regulamento da Ordem dos Médicos, as subespecialidades são restritas aos membros do colégio que as cria e, portanto, os internistas não podiam ter acesso a essa subespecialidade. E logo nessa altura nós pedimos à Ordem que nos permitisse, no Colégio de Medicina Interna, ter uma subespecialidade idêntica. E queríamos também que se chamasse de hepatologia e que fosse depois, enfim, a mesma coisa, que houvesse um acordo entre colégios. Primeiro houve uma oposição do próprio colégio, da própria direção do colégio de então, de Medicina Interna, alegando que isso significaria uma segmentação da medicina interna, o que nós sempre consideramos errado. Portanto, para nós sempre fez sentido que os internistas fossem especialistas generalistas, com capacidade, sobretudo, de integração, de abordar doentes com patologia sistémica, com polipatologia, mas sem que isso impedisse alguma diferenciação, algum pico de profundidade de conhecimentos e de prática numa determinada área, sem impedir que o internista continuasse a fazer medicina interna geral, que é o que acontece com a generalidade das pessoas que em Portugal, na medicina interna, se dedicam às doenças do fígado. E, portanto, isso foi um processo muito, muito longo, que culminou agora há relativamente pouco tempo, com a aprovação pelo Conselho Nacional da Ordem e pela Assembleia de Representantes de uma subespecialidade com um nome diferente da gastroenterologia, uma vez que não podemos ter esse entendimento para uma subespecialidade comum, mas que vai ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que os hepatologistas, digamos assim, da medicina interna, de um modo geral, não farão endoscopias, da mesma forma que os hepatologistas da gastroenterologia têm uma preparação naturalmente menor no âmbito das doenças sistémicas, da medicina interna, e, portanto, aqui haverá alguma complementaridade. Mas essa é a realidade da hepatologia mundial. Não há, se calhar, dois hepatologistas que se possam considerar iguais, embora sejam todos idênticos. Esta comissão nasce por proposta do colégio, da direção do Colégio de Medicina Interna, e foi depois nomeada pelo Conselho Nacional. Reunimos, ou pretendeu a direção do Colégio de Medicina Interna reunir nesta comissão, que estatutariamente seria composta por 5 elementos, 5 pessoas que estiveram de alguma forma ligadas a esta luta de há muito tempo. Três de nós vêm de facto desde o princípio, e outros 2 que são de gerações diferentes, mas hepatologistas perfeitamente reconhecidos a nível nacional e internacional. Portanto, aquilo que nós esperamos agora, porque já abriu o prazo para candidatura à admissão por consenso dos internistas que o pretenderem,
O que queremos nesta fase é agrupar todos os internistas que já têm uma prática patológica perfeitamente confirmada, curricularmente escrutinável, e que serão o núcleo central do desenvolvimento para o futuro. Portanto, será esse grupo de internistas que têm já direito por consenso a terem esta subespecialidade, que irão depois determinar como vai ser o futuro. Mas aquilo que eu prevejo para o futuro é que muitos jovens internistas que têm apetência por esta área possam ser mais estimulados a desenvolverem maior competência em hepatologia e com isso enriquecerem naturalmente a assistência médica e a investigação em Portugal. E espero isso porque nas nossas reuniões, quer do Núcleo de Estudos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, do Núcleo de Estudos das Doenças do Fígado, quer nos Congressos Nacionais de Medicina Interna, quer nas reuniões da Associação Portuguesa para o Estudo de Fígado, vemos neste momento, sobretudo, muita gente nova, muitos jovens internistas e internos de especialidade, que tendo agora a possibilidade de, para além de serem internistas gerais, terem um reconhecimento oficial de uma competência específica, que isso os vai atrair muito mais para trabalharem no internamento, em doenças hepáticas, na consulta, na transplantação hepática, que se calhar muita gente não sabe, mas grande parte das equipas de hepatologia médica da transplantação hepática são constituídas por internistas. Em Coimbra, maioria são internistas, no Porto também, em Lisboa menos, mas também há internistas na equipa. Portanto, há um enorme campo de trabalho à disposição e neste momento há um número insuficiente de pessoas com uma boa formação em hepatologia. A Comissão, neste momento, tem uma tarefa. Parte já está feita, que foi construir os critérios que vão ser tidos em conta para a admissão por consenso. A candidatura abriu por meio ano e, portanto, encerrará meados de agosto. Portanto, presumo que até ao fim do ano nós vamos poder decidir quem é que pode ser admitido por consenso e, a partir do momento em que esteja constituído um colégio da subespecialidade, portanto, o conjunto dos que agora entrarem, esta comissão deixará de fazer sentido e teremos que ter eleições para eleger, então, uma comissão coordenadora da subespecialidade, de acordo com os estatutos, em que nós poderíamos envolver-nos ou não, depois será uma opção mais pessoal do que da comissão em si, e será depois essa direção que vai construir o futuro, juntamente, naturalmente, com todos os membros do colégio. A nossa tarefa terminará quando o colégio estiver constituído. Por isso é que somos uma comissão instaladora. Duas mensagens principais. Uma mensagem interna para o Colégio de Medicina Interna, para os internistas portugueses, pedindo-lhes, em primeiro lugar, àqueles que julgam ter já um currículo merecedor da atribuição deste título de subespecialista, para não se esquecerem de o enviar a tempo. Ainda têm muito tempo, mas já todos foram informados e eu insistia nisso. Mas a mensagem mais importante vai dentro da medicina interna para os mais novos, para que se entusiasmem por esta área e, se quiserem, que adquiram esta diferenciação. Vai ser feito, está feito, mas vai ser depois rediscutido e aprovado um plano de formação. E a outra mensagem, uma mensagem mais global, envolvendo toda a gente que em Portugal se dedica à hepatologia, do ponto de vista médico, e portanto aí já me dirijo quer a internistas, quer a gastroenterologistas, porque a nossa luta, a minha luta pessoal e a luta deste grupo desde o início, não foi para termos duas subespecialidades diferentes ou qualquer rivalidade entre elas. Foi no sentido de agruparmos os hepatologistas portugueses e de os pôr todos a trabalhar em conjunto.
E eu acho que tenho, enfim, alguma autoridade moral para apelar a isso, uma vez que, há uns anos atrás, enquanto presidente da APF, fui responsável, juntamente com o grupo que liderava na altura, por promover a união da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, que existia há muito tempo, com a Sociedade Portuguesa da Hepatologia, que tinha sido criada há menos tempo. E conseguimos associativamente juntar na mesma sociedade, na APF, todas as pessoas que em Portugal se dedicavam à hepatologia. A sociedade é uma coisa diferente, agrupa médicos e não médicos, e subespecialistas ou não, mas eu gostaria que no âmbito de uma diferenciação em hepatologia estivéssemos todos unidos. Apesar, enfim, desta relativa conflitualidade que motivou a que as duas especialidades tivessem nomes diferentes e não pudessem ser uma só, mas mesmo assim gostaria de continuar a lutar para que um dia pudéssemos de facto estar agrupados na mesma subespecialidade, no mesmo grupo, na Ordem dos Médicos. Mas antes disso, cá fora, continuemos a trabalhar em conjunto, como aliás acontece pelo país fora. Há muitas consultas em que há uma forte colaboração entre a gastroenterologia e a medicina interna, entre as pessoas que se dedicam efetivamente aos doentes hepáticos, porque isso é, a meu ver, o fundamental.